Cultivares de arroz e de feijão para o Cerrado Mineiro são apresentadas por uma empresa de pesquisa e você vai saber os detalhes já já. Mas antes, você já está inscrito em nosso canal no YouTube? Pesquise aí Paracatu Rural. Inscreva-se no canal, marque o sininho, compartilhe os vídeos, comente, dá aquele joinha, a gente vai ficar esperando por você. Dica técnica. O plantio da primeira safra de feijão no Brasil, que iniciou em setembro deste ano, ganhou uma nova variedade para o carioca, a NFC 22. Ela possui características únicas no mercado, como porte ereto para otimizar a colheita e excelente qualidade de grão, algo que também representa ampla atratividade aos consumidores finais. A NFC 22 tem potencial produtivo de 4.800 quilos por hectare, com adaptação recomendada para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Ela ainda apresenta boa sanidade e tolerância a doenças de solo. A nova variedade de feijão apresenta excelente qualidade de grão, com maior tempo de prateleira, sem escurecer, além de ser saborosa, de fácil cozimento e muito boa de caldo. No programa de hoje nós vamos falar mais sobre a combinação preferida dos brasileiros, arroz e feijão. O plantio de ambos depende de determinadas condições de solo e climáticas, mas que podem ser adaptáveis de acordo com o manejo e com a cultivar desenvolvida. Para a gente falar então um pouquinho mais sobre isso, a gente conversa com Robson Baggio. Ele é agrônomo, gestor da filial da Agronorte aqui na região. A Agronorte Pesquisa e Sementes desenvolve e comercializa desde 1994 novas cultivares de arroz, feijão, soja convencional e outros grãos, além de tecnologias e sistemas de produção para os agricultores. Antes de começarmos a falar sobre o arroz, eu queria que você falasse, Robson, como surgiu a Agronorte. Bom dia, Francis. É um prazer para nós da Agronorte estar aqui, estar participando do seu programa que a gente sabe que é muito bem representativo, muito bem ouvido e muito bem falado também. Bom, a gente está levando essa informação não só para Paracatu e região, mas também para Coromandel e região via rádio, na Boa Vista FM, e pela internet para tudo quanto é lugar. Aqui em Paracatu, Robson, a Agronorte é conhecida por conta do feijão, que tem tido um bom destaque aqui. Mas eu gostaria que antes da gente aprofundar um pouquinho mais nos detalhes, fala mais sobre a empresa, o que a empresa tem a oferecer ao agricultor. Exatamente. Francis, então nós somos uma empresa brasileira, mato-grossense, né? A nossa sede é em Sinop, Mato Grosso. Ela nasceu pela questão do melhoramento genético. Então, lá em meados da década de 90, né, o seu Ângelo Maronese, que é o diretor da empresa e sócio proprietário, viu a dificuldade de se ter cultivares de arroz, né, que trouxessem ao produtor, primeiro ponto, lucratividade, né, tivessem bom potencial produtivo, uma boa qualidade para a indústria, né, e, lógico, o lucro no final. E foi aí que a Agronorte nasceu. Ele efetuou a compra de um banco genético e iniciou os trabalhos investindo na cultura do arroz, que era o foco naquela década no Mato Grosso, com as áreas de abertura. E de lá para cá, né, com muita pesquisa, com muito trabalho, o Agronorte ano que vem vai para 30 anos já de melhoramento genético, ela foi investindo no arroz, cultivares para sequeiro, cultivares para pivô central, que é o que a gente vai estar comentando depois aqui, né? E além do arroz, a gente foi ingressando em outras culturas, que foi o feijão, que é muito conhecido aqui na região, o soja também, e as forrageiras anuais de verão, que é nossos milhetos e o capim-coracã. Bacana. Bom, você falou do arroz, que foi desenvolvido lá no Mato Grosso. Para cá, o sistema é totalmente diferente do que é utilizado lá no geral, né? Lá trabalha-se muita irrigação por alagamento, não é isso? Mato Grosso é mais sequeiro. Sequeiro, né? O alagamento basicamente é no sul, né? Sim. No sul do país tem muita área alagada, no Tocantins também, as áreas lá da Lagoa da Confusão. É uma região que o pessoal faz esse tipo de manejo. Mas no Mato Grosso é sequeiro e pivô central. Então, assim, nossas cultivares de arroz, elas são desenvolvidas embaixo do pivô central. Foi quando a gente viu que a região aqui tem um enorme potencial para isso, né? Então, hoje a gente traz essas ferramentas aí para estar melhorando, principalmente a lucratividade do produtor, mas sim
entrar num sistema de produção. Entrou no sistema de produção, o que ela vai trazer de benefício? Eu falo que o lucro é importante, mas o lucro indireto que a cultura do arroz traz hoje para a lavoura, dentro de um sistema, é enorme. Entendi. Então, assim, aquele produtor que tem problema no seu pivô, com doenças de solo, com fungos de solo, né? Um pivô compactado, um pivô que ele já não consegue expressar o máximo de uma outra cultura, ele introduz o arroz nesse sistema, né? Quebrando o ciclo de patógeno, né? Mudando, rotacionando ingrediente ativo, de herbicida principalmente, que a gente sabe, né? A gente já trabalha com isso, a gente sabe o quanto é difícil quando você pega uma resistência de uma planta daninha dentro do pivô. Então você introduz a cultura do arroz, você muda totalmente o teu sistema. Entendi. Mudou teu sistema, você vai quebrar todos esses patógenos, essas resistências, né? E lógico, além disso, o valor final que é a lucratividade. Hoje o mercado do arroz está se mostrando um mercado muito atrativo por causa disso. Cultura que abria as fronteiras agrícolas no Brasil na década de 1960, o arroz de terras altas ou de sequeiro voltou a se estabelecer no Cerrado, após perder espaço nos anos 90 para o cereal plantado em lavouras irrigadas no sul do país. Porém, agora a cultura assumiu um novo perfil. É adotada por agricultores altamente tecnificados, que plantam o cereal em rotação com outras culturas e aproveitam sua boa aceitação no mercado, graças a novos materiais e também manejos desenvolvidos pela pesquisa científica. O novo emprego do arroz de terras altas tem sido observado principalmente nos estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, aqui em Minas Gerais e também Tocantins, que juntos produzem 1 milhão de toneladas do grão em uma área de 400 mil hectares. As informações são do portal da Embrapa. Diante desse crescimento, nós vamos então continuar o nosso bate-papo aqui sobre arroz e feijão com o Robson Baggio, que é da Agronorte. Agora eu pergunto para o Robson quais são os motivos que hoje levam o produtor a investir no plantio de arroz aqui no Cerrado. Então, vou te citar um exemplo. Basicamente, a cultura do arroz, ela vinha com alguns entraves. Porque antigamente o arroz de terras altas, o arroz do cerrado, o arroz aí debaixo do pivô, ele não tinha qualidade para a indústria. Então a indústria em si ela tinha uma restrição em estar comprando o arroz produzido na região, porque não tinha uma qualidade, né? Não comparado a uma qualidade que vinha do arroz lá do sul. Com a pesquisa, né, a Agronorte fazendo seu papel com a pesquisa, com o trabalho de anos, nós temos hoje cultivares que têm essa qualidade, né? Que tem uma qualidade além agronômica, além de lavoura, né? Com potencial produtivo e tudo mais, né? Mas sim uma qualidade para a indústria. O que a indústria busca numa cultivar de arroz? Ele tem que ser longo, fino, translúcido, tem que ter um bom percentual de renda e um bom percentual de grãos inteiros. Então hoje o nosso arroz produzido aqui, embaixo do pivô central, é tanto quanto o arroz produzido lá no sul, na questão de qualidade, ou até mais superior. Entendi. Hoje a saca de arroz de 50 quilos, né, nós estamos aí no meio do mês de outubro, está girando na faixa de quanto? Você tem essas informações? Então, hoje nós estamos na entre safra. Né? Hoje até então não tem nenhuma área de arroz sendo colhida. Né? As últimas informações que nós tivemos do mercado consumidor, que seria na região de Goiânia, que seria o principal mercado consumidor aqui do Centro-Oeste, é em torno dos R$150 a saca. É de 60 quilos nesse valor? 60 quilos. 50 quilos seria lá no sul, aqui é 60 quilos, né? Então R$150 a saca. Hoje o arroz que está sendo desenvolvido aqui no Cerrado, vocês têm inclusive pesquisado, áreas de pesquisa também, implantação do arroz aqui em Unai? Exatamente. Está dando na faixa de quantas sacas? Então nós já temos, tanto na nossa pesquisa quanto em produtores que já trabalham com nossos cultivares, né? Relatos de produtores que já chegaram a romper 150 sacos por hectare do arroz. Entendi. Bruto, né? Escolhido bruto. Percentualmente, o que você tem de relato aí com relação à lucratividade? Hoje o produtor que planta arroz nesse ano, pelo que o mercado está mostrando, ele vai ter uma lucratividade de uns 50%. Hoje, para se fazer um hectare embaixo do pivô central, uma média de custo, né? Uma média, não extrapolando e nem investindo pouco, seria em torno dos seus R$6.000. Né? Se a gente fizer uma conta simples, mas objetiva, né? Nós colher um arroz de 120 sacos por hectare e comercializar lá na safra R$100, são R$12.000. Né?
Então, com um investimento de 6 mil, você tem aí 50% de lucratividade. Isso é bom. Né? Uma outra coisa que é interessante o nosso ouvinte produtor rural saber, como você já falou aqui anteriormente, são os benefícios agronômicos. Ressalta um pouco mais isso aí, principalmente no que se refere às questões de solo. Exatamente. Então, a cultura do arroz, eu particularmente sou apaixonado por ela, Francis. Por quê? Ela traz inúmeros benefícios, diretos e indiretos, né? Diretos, a questão de descompactação do solo, porque você vai preparar teu solo para receber ela, né? O arroz, ele quebra ciclo de patógeno. Então, como eu já comentei, aquele produtor que tem problema na sua área com fungos de solo, fusário, rhizoctônia, né? Esses fungos que a gente sabe que são muito prejudiciais, principalmente para o feijão, né? Você introduz a cultura do arroz, ele vai quebrar esse ciclo. Outro ponto muito importante da cultura do arroz é fator de reprodução para nematóides. Ele não multiplica nematóide. Certo. Então, consequentemente, no ciclo da cultura instalar na lavoura, ele vai fazer a diminuição, né? Outro ponto que eu vejo que é extremamente importante, palhada. Quem já plantou arroz ou quem já observou uma lavoura de arroz, sabe o quanto de palha que resta no seu solo. Então, hoje a gente sabe que para se chegar em níveis altos de produtividade de qualquer cultura, a gente precisa trabalhar com o solo. A gente precisa colocar palha em cima do solo. Então, o arroz ele te traz esse benefício de muita palha, então ele vai aumentar o teor de matéria orgânica, ele vai ajudar a ciclar nutrientes, né? E vai preparar teu solo para receber uma cultura sucessora. Aí entra muito bem a casadinha arroz mais feijão. Feijão em cima de uma palhada de arroz é excelente. Entendi. O arroz aqui na nossa região central do Brasil é em mais ou menos que período que deve ser cultivado? O período ideal de cultivo do arroz é outubro a dezembro. Que seria o momento onde você tem já chuvas muito boas, né? Uma luminosidade muito boa. Então seria o período mais ideal. Mas tem produtores que cultivam ele um pouco mais à frente disso, pensando numa safrinha pós-soja. É um cuidado que a gente tem que ter com a cultura, é que o arroz não tolera temperaturas abaixo de 15 graus no momento da diferenciação. Certo. Então esse é um cuidado que eu sempre gosto de posicionar o produtor e relatar a ele. Geralmente o produtor talvez quer fazer num período um pouquinho fora da janela. Então tem que ter esse cuidado. Temperaturas abaixo de 15 graus no momento da diferenciação, onde ele está saindo do vegetativo, entrando no reprodutivo, a cultura em si do arroz não tolera essa temperatura abaixo de 15 graus. Entendi. A Agronorte ela trabalha hoje em portfólio 4 cultivares de arroz, né? Sendo dessas 2 para áreas de média para baixa fertilidade, que seriam as áreas marginais, áreas de abertura, renovação de pastagem, e 2 delas seriam para média e alta fertilidade, né? Que seriam para as áreas aí de pivô central. Certo. Né? São 2 materiais. Um material é um material convencional, é o ANA 8001, né? Que traz por característica muito forte, além do potencial produtivo, mas uma excelente sanidade, um material que não acama embaixo do pivô, resistente ao acamamento, né? E produtivo, que tem as qualidades de indústria que ela deseja, né? Que é longo, fino, translúcido, bom de panela, um material que traz uma característica que eu vejo como muito importante, que é a tolerância a um atraso na colheita. No momento da colheita, no ponto de colheita ideal da cultura do arroz seria de 18% a 20%. Umidade dos grãos do arroz, certo? Se o produtor perder um pouquinho esse time, talvez pela questão operacional, talvez pela questão climática, que a gente sabe que a nossa lavoura é uma empresa ao céu aberto, e daqui a pouco esses grãos virem para 16, para 14, o nosso ANA 8001 ele mantém as características, certo? Ele não vai degranar, ele vai se manter, né? Então esse é um ponto muito importante junto à cultura do arroz, né? Entendi. Além dele, nós temos também o nosso ANA 9005, que é uma cultivar que além de trazer essas características agronômicas, potencial produtivo e qualidade para a indústria, ela traz a tecnologia Clearfield. O que seria essa tecnologia Clearfield? É resistência, né, ao grupo químico das imidazolinonas. Então o produtor ele tem uma ferramenta a mais, né, na questão do manejo de plantas daninhas, né? Ele tem aí um herbicida em pós-emergência que ele pode estar fazendo esse controle aí, tanto de folha estreita quanto de folha larga, junto à sua lavoura. Entendi. Para finalizar o arroz aqui, dá para fazer aquele arroz soltinho lá na panela, dona de casa, ou aquele cara que gosta de pilotar um fogão
esse arroz fica top ali? Sem sombra de dúvida. Eu sou até suspeito em falar, porque sou fã número 1 dos nossos cultivares, principalmente quando se diz respeito à parte gastronômica. Que bacana. Sem sombra de dúvida. Muito bom. E o feijão? Vamos falar dele depois do intervalo. Paracatu Rural, volta já! Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Dica técnica. Já que a gente falou do arroz, vamos falar agora do feijão. Desde julho de 2023, o mercado do feijão, em especial carioca, tem passado por grande instabilidade, com cotações que durante muito tempo não cobriram os custos de produção, ficaram abaixo do chamado preço mínimo. Muitos produtores optaram por segurar as vendas, até que, é claro, chegasse com uma menor oferta e valores melhores. Porém, só conseguiram armazenar as suas colheitas aqueles agricultores que contavam com feijões de escurecimento lento. Caso contrário, as indústrias não aceitariam esse produto e ele então seria perdido ou então adquirido com grande desvalorização. E é sobre a qualidade e as variedades do feijão que nós vamos agora falar. O Robson, para contextualizar, como e quando começaram as pesquisas voltadas para o feijão na Agronorte. E o feijão? Rapaz, um feijãozinho preto com uma linguiça calabresa. A gente gosta assim, é coisa pesada. Aí joga lá dentro também uma barrigada de porco. Rapaz. Você não tá entendendo, o trem é bom demais. Isso, mas é com feijão preto. Com feijão marrom tem gente que usa outros ingredientes ali, Robson. Mas antes da gente falar da parte culinária desse feijão que a Agronorte traz aqui para a nossa região, conta um pouquinho mais do portfólio que a Agronorte tem de feijões, tanto preto quanto carioca. Certo, Francis. Então, na mesma linha do arroz, né, quando a empresa viu necessidade de se ter cultivares de arroz que trouxessem essas características que eu já comentei aí, tanto agronômica quanto para a indústria, com o feijão não foi diferente. Então, assim, quando a Agronorte ingressou na cultura do feijão, ela sempre pensou em trazer ferramentas que o produtor pudesse ter, principalmente, uma barganha no momento de brigar por preço. Né? Então, a gente começou os estudos, começou a parte da pesquisa, começou os cruzamentos com o intuito de quê? De mudar um pouquinho o mercado, o cenário brasileiro. Foi quando nós lançamos, lá em 2011 ou 2012, a NFC 9, que é uma cultivar de feijão carioca muito conhecida aqui na região, né? Não só aqui, mas a nível Brasil, certo? Popularmente chamado de Agronorte apenas, mas o nome da cultivar é a NFC 9, que ele traz o que de característica? Um excelente potencial produtivo, boa resistência a doenças, principalmente antracnose, que a gente sabe que é um gargalo da cultura, certo? Mas principalmente qualidade pós-colheita. O que é essa qualidade pós-colheita? Escurecimento lento. Então ela foi a primeira cultivar brasileira, né, quando lançada lá em 2011, que tinha essa característica. Isso dá uma boa ferramenta para o produtor rural ter o melhor momento para fazer a venda. Exatamente. O produtor poderia colher, armazenar bem e esperar o mercado dar uma equilibrada, aumentar um pouco o preço para ele conseguir comercializar. Entendi. É uma boa vantagem. Além disso, quais são as outras vantagens que esta ou outras cultivares que vocês têm aqui para a nossa região podem oferecer para o nosso ouvinte produtor rural? Então, Francis, além do NFC 9, nós temos também o NFC 5. É uma cultivar de feijão carioca precoce,
Então a gente viu essa necessidade daquele produtor que ele quer antecipar um plantio, ou que ele tem uma janela curta e quer colocar uma cultura que dê uma expressão boa em produtividade financeiramente, é claro. Então nós desenvolvemos aí o NFC 5, cultivar de feijão de ciclo de 75 dias, rápido, mas que traz um bom potencial produtivo, um material que tem uma excelente qualidade pós-colheita também, um material que tem uma boa peneira, né, uma boa aceitação hoje no mercado. Essas duas cultivares, elas são mais indicadas para sequeiro, para irrigação? Elas vão bem, tanto sequeiro quanto pivô central. Mas e compensa usar ela no pivô central? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. São material aí de alto teto produtivo, Então nós estamos falando em cultivares aí acima de 60, 65 sacos. Eu já tive relato de produtores acima de 70 sacos nessas cultivares. Entendi. O trato dele é tranquilo? O trato dele é tranquilo. Lógico que materiais precoces, o produtor tem que ter o cuidado de saber que ele vai ter que ir antecipando seus tratos culturais, né? Tanto da parte de fertilizante quanto a parte química aí dos fungicidas, né? Algum outro carioca para essa região central? Nós temos esse ano lançado o NFC 22. Esse material, eu sou suspeito em falar dele porque eu vi o crescimento dele junto à pesquisa. Como eu comentei contigo no início, Franz, eu sempre trabalhei dentro da pesquisa, né? Hoje eu ainda estou dentro da pesquisa. Então, o que esse material traz? Um material que já foi testado a nível Brasil, né? Feito aí todos os possíveis testes de tolerância a doenças, né? Para a gente ter certeza que no momento que nós lançasse ele ia ser um material diferencial do mercado. Então hoje o NFC 22 é o material mais levantado do mercado, né? Nós lançamos ele pela questão, aqui na região, geralmente o pessoal colhe muito feijão de Saflex, corta de Saflex e bate de Miyake, né? Mas se nós pegar outras regiões do Brasil, a necessidade de um feijão com porte um pouco mais ereto é muito importante, porque geralmente o pessoal colhe com a mesma colhedeira de soja, colhe feijão. Entendi. Então o NFC 22 ele traz essa característica, a primeira delas, que é um porte mais ereto, inserção de vagem mais alta, possibilitando a colheita mecanizada. O segundo ponto desse material, o que é? Alta sanidade. É um material que traz um sistema radicular agressivo, tolera os principais fungos de solo. Então também a necessidade aí, geralmente os pivô, né, pelo cultivo, né, pelo muito cultivo, as doenças também chegam. Então o NFC 22 traz essa característica de boa tolerância aos fungos de solo, né? Então ele já aguenta os fungos de solo, tem uma alta sanidade pela questão de sistema radicular, tem um porte ereto, tem uma ótima produtividade, um material que tem um potencial produtivo enorme e a qualidade de grão. O que nós diferenciamos ele da qualidade de grão? Um material branco que eu consigo armazenar ele por 10, 12 meses, que ele não perde suas características. Não só de cor, mas também a questão de tempo de cozimento. Que não adianta eu ter um feijão que ele não escurece, mas lá com 10 meses eu levo para a indústria não quer porque ele demora 4, 5 horas para cozinhar. Aí a dona de casa não compra mesmo. A dona de casa não quer mesmo, exatamente. Verdade. Hoje, com relação a esses pequenos detalhes nessas cultivares, o que seria indicado para cada uma delas? Então, Francis, o cuidado que o produtor tem que ter é no momento dele efetuar o plantio. Porque a gente sabe que aqui na região, alguns produtores gostam de plantar agora, na época das águas, no período das águas, que seria o feijão de sequeiro, né? Outros produtores gostam de plantar na safrinha, seria em meados de janeiro, fevereiro, né? Mas que a gente já observou que o grande foco e o período de maior cultivo da cultura do feijão seria a safra de inverno. Aonde posiciona embaixo do pivô central, controla a água e fica mais fácil de manejar, né? Então, assim, para cada período, a gente sempre gosta de estar acompanhando o produtor, de estar conversando com ele, estar indicando a população ideal, certo? Tá entendendo um pouquinho do investimento dele, porque eu vejo que não é apenas a cultivar, mas sim o investimento que ele quer fazer, né? O tipo de solo que ele vai estar colocando essa cultura. A partir disso, a gente ajusta a população da melhor forma para minimizar os erros. Eu vejo hoje, para a gente chegar num bom teto produtivo, a gente diminuir os erros. Né? Isso é verdade, isso é verdade. Bom, voltando lá para a panela, você falou de que a dona de casa gosta daquele feijão que já acende o fogo e nem precisa de esperar a panela ficar 2, 3 trocas de água. Tem dona de casa que a hora que a panela começa a subiar, já vai lá, desliga, a hora que abre já está cozidinho. Prontinho, exatamente. Qual desses feijões aí que faz isso? É todos eles? Os 3 trazem essa característica. Beleza. O que é um cuidado, Francis, que a gente sempre tem, junto à pesquisa? Né? Nossa pesquisa,
voltando a frisar, a matriz é em Sinop, onde nós temos aí uma área um pouco maior da pesquisa. A gente destina dela 450 hectares para pesquisa, né? Mas indireto e diretamente são mais de 1.000 hectares voltados apenas para pesquisa. Pesquisa de arroz, pesquisa de feijão, pesquisa de soja, milheto, capim, coracana. Vamos ingressar no milho e no trigo também. Esse é um projeto futuro para a empresa, né? Porque a gente quer trazer sempre qualidade para o produtor. Essa pesquisa é feita aqui em Unai também, né? E lá no Paraná também, porque nós temos 2 filiais, uma aqui em Unai e a outra lá no Pato Branco. Mas voltando na característica do feijão, do tempo de cozimento, nós não deixamos o material ficar pronto, né? Pronto que eu falo, praticamente a nível comercial, para trazer essa característica para a cultura. Não, desde o início dos cruzamentos, quando a gente vê que o material está se destacando a campo, a gente já traz ele para o laboratório e começa a fazer os testes de cocção. Então, ele tem que ter um bom caldo, o feijão tem que ter um bom caldo, né? Ele tem que ter uma coloração boa na panela, não pode ser aquele feijão que fique branco, né? Ele tem que ter uma boa coloração. Um tempo de cozimento reduzido, então quanto mais rápido ele cozinhar, melhor. E ele tem que se manter íntegro, ele não pode também desmanchar, né? Certo. Então essas características, se o material está muito bem a campo e está muito bem nesses testes, a gente dá sequência nele. Caso contrário, a gente já nem leva ele por diante. Bacana. Além de ser ingrediente protagonista da culinária brasileira, em especial quando se fala da tradicional feijoada, o feijão preto também é uma alternativa para o consumidor em momentos de alta para o carioca. Apesar dos principais produtores desta variedade se encontrarem mais no sul do país, com destaque para o norte do Paraná, o feijão preto também pode ser adaptável a outras regiões do Brasil, inclusive aqui no Cerrado Mineiro. É sobre isso que a gente fala agora nesta reta final da prosa com Robson Baggio, o agrônomo, que também fala para a gente um pouco mais sobre as principais características das cultivares de feijão preto. Robson, isso também acontece com o feijão preto que a Agronorte tem aqui para a região de Paracatu, noroeste de Minas, Unai, Alto Paranaíba? Tem também esses pequenos detalhes que precisam ser observados? Ou o que tem só vai bem num determinado tipo de característica climática e, enfim, de solo? Como que é? Então, Francis, a nosso cultivar de feijão preto, basicamente, nós vendemos muito ao sul do país, né? Por quê? Porque o mercado principal seria lá, certo? Mas a região aqui tem, sem sombra de dúvidas, possibilidade de estar cultivando ele também, né? É um material que tem ampla adaptabilidade, não só ele como as demais cultivares da Agronorte. Então elas são desenvolvidas e testadas a nível Brasil, então não são apenas para determinada região, não. A gente faz esse teste aí de VCU, faz campo de teste a nível Brasil mesmo, desde o Iapoque ao Chuí, né? Por quê? Porque quando a gente largar no mercado, o produtor vai conseguir plantar aqui, vai conseguir plantar lá no Mato Grosso, vai conseguir plantar lá no Sul, sem sombra de dúvida. O cuidado que tem que ter é como eu comentei contigo. População e época de plantio, que seriam os principais cuidados. O que a característica do feijão preto, do nosso cultivar de feijão preto traz? Então assim, ele também traz uma característica de porte mais ereto, né? Cultivar de feijão preto, ela traz essa característica, um bom sistema radicular, né? E potencial produtivo. O feijão preto é um pouco diferente do carioca. Na qualidade pós-colheita, né, ele não vai ter a característica do escurecimento lento, que ele já é preto. Mas o que são os pontos que a gente deve ressaltar dele? Geralmente, quem já trabalhou com cultivar de feijão preto sabe que se você errar o time da dessecação em pré-colheita, né, o feijão preto ele não fica preto. Ele puxa mais para um azulado, para um cinzento. Tá. Né? Então, essa foi um problema que a gente corrigiu na nossa cultivar. Se o produtor daqui a pouco errar um pouquinho esse time, ele vai manter as características de preto. Né? O outro ponto é na panela. Ele é um feijão que ele te dá um caldo preto, não dá aquele caldo acinzentado. Né? Então, essa é uma outra característica muito forte dessa cultivar. Né? E, lógico, com tempo de cozimento reduzido, nas mesmas características e os mesmos critérios, né? Tanto para o feijão carioca quanto para o feijão preto. De acordo com os empacotadores, o varejo em si, essa região nossa mais aqui central do Brasil, fora, é claro, Rio de Janeiro, que é fã de feijão preto, tem aumentado o consumo?
Olha, pelo que a gente observa, tem aumentado relativamente. Um ponto seria a questão do preço do carioca, que teve recentemente alto, o pessoal foi pro preto. Exatamente. É um ponto que a gente deve observar, né? Hoje mesmo o feijão preto está com um preço muito interessante, muito atrativo. E tem cultivares no mercado, né? Nós até oferecemos uma que tem um potencial produtivo lado a lado com o carioca. Entendi. Então daqui a pouco, assim, eu sei que a região costuma plantar muito feijão carioca, né? Mas é uma ferramenta a mais para o produtor daqui a pouco não fazer toda a área dele de carioca, mas sim fazer um pivô, um meio pivô e também tá disputando o preço lá na frente. O feijão preto, ele tem uma aceitação para exportação maior do que o carioca? Basicamente igual, é a mesma coisa. Depende muito do mercado interno. Outros tipos de feijões estão geralmente os feijões de cores, né? Ah, tá. Para exportação. Entendi. O que mais você quer destacar aqui para o nosso ouvinte, para poder fazer aí essa experiência de dividir a área de feijão entre carioca e preto? Eu vejo assim, Francis, a Agronorte ela sempre se preocupou, né? Ela não nasceu apenas pensando em produzir semente e comercializar, não. Ela nasceu num sonho. Sempre quando há um problema, né, a solução, né, ela é um pouco mais doída, mas ela vai trazer bons resultados. Então foi por isso que a Agronorte nasceu. Ela nasceu do problema de não se ter cultivares boas de arroz, né? Ela nasceu do problema na parte do feijão de não se ter boas cultivares de feijão que tivesse algumas características diferentes, né? E hoje a gente continua, né, com a parte da pesquisa cada vez mais forte, né, para trazer para o produtor lucratividade. Esse é o nosso ponto. Trazer para o produtor lucratividade, porque nós pensamos e trabalhamos como produtor, né? Então o material tem que ter rusticidade, ele tem que ser bom lá na lavoura, mas ele tem que ser bom também na indústria, né? E ele tem que trazer dinheiro para o bolso do produtor, né? A gente vê essa necessidade e trabalha para isso, né? Legal. E outro ponto que a gente gosta de abordar é o quê? A Agronorte, ela procura atender sempre os 3 pilares. Falando em arroz e feijão, o que seriam os 3 pilares? O produtor rural, a indústria e a dona de casa. Sim. Porque se nós deixar um deles a desejar, vai ficar faltando. Então a gente tenta sempre agradar o produtor, né? Trazer lucratividade e agradar a indústria, né? Porque ela também vai observar e vai falar aos produtores, trabalhem com tal cultivar, ela tem uma melhor aceitação, e principalmente a dona de casa, que eu digo que ela que praticamente manda no negócio. Ela que vai lá na gôndola do supermercado, observa o feijão e compra o feijão, o arroz e compra, né? Bom, Robson, então quero agradecer a sua participação aqui no programa de hoje, né? A gente trouxe muitas informações. Acredito eu que os nossos ouvintes lá na casa, a dona de casa, o maridão que gosta de fazer um arroz com feijão final de semana, já vai começar na hora de fazer a compra lá no supermercado, procurar saber se aquele feijão é o que a gente está falando aqui, que é o Agronorte, né? Se você quiser saber mais, gente, pode entrar em contato aí com o pessoal da Agronorte, o Robson vai passar aqui agora, rede social, enfim, para a gente poder estar buscando essas informações. Tanto você, produtor rural, né, e você, consumidor também, que são aqui os públicos principais do Paracatu Rural, para poder então pegar essas informações e, é claro, fazer o melhor proveito delas. Robson, deixa aí o seu bom dia para os nossos ouvintes e internautas, deixa as formas que o pessoal pode entrar em contato com você, com a empresa Agronorte. Então, Francis, hoje nós temos uma filial em Unai, né? Então nós temos uma filial aí que ela fica do lado do posto Novo Horizonte, chegando de Paracatu a Unai à esquerda, né? Lá tem escritório comercial, né? Tem um centro de distribuição, né? Então o pessoal pode chegar lá, pode procurar os meninos que estão a campo. Nós temos um time a campo hoje rodando aqui na região também, né? Então, assim, tem o Guilherme, tem Maciel, tem Lavínia, tem a Fabiana, que fica junto lá conosco no escritório, engenheira agrônoma, tá ali para sanar toda e qualquer dúvida, né? Tem também nossas redes sociais, né? O pessoal aí que trabalha com Facebook, com Instagram, com LinkedIn, é só digitar @agronorte, lá vai aparecer, né? Então, tem inúmeras formas hoje de entrar em contato conosco. E também tem o nosso contato, que eu posso estar deixando contigo, sim, você divulgando para o pessoal. É o 34 99825 2941. Repete, por favor. 34 99825 2941. Deixe seu bom dia para a turma. Pessoal, muito obrigado. Francis, muito obrigado. Né? Gostaria de deixar uma frase aqui para nós fechar. Fecha. Que a gente sempre gosta de falar. Pessoal, um país sem pesquisa é um país pobre e dependente.
A Agronorte sempre acreditou nisso e sempre leva isso ao pé da letra. Por isso que a gente investe tanto em pesquisa para trazer novidade aí para todo mundo. Valeu. E aproveita que você está em Paracatu, dá uma passadinha ali para você comer um arroz e feijão e não deixa de levar o pão de queijo de Paracatu, não, que é melhor lá de Unaí. Com certeza. Brincadeira, cada região tem a sua característica. Obrigado mais uma vez pela sua participação no Paracatu Rural. Deus abençoe vocês todos lá em Unaí. Amém. Você também. Valeu. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Precisando de resgate. Aldo era adolescente e trabalhava sozinho num barco de pesca ancorado a cerca de 125 quilômetros da ilha de Sulawesi, na Indonésia, quando os ventos fortes derrubaram a cobertura do ancoradouro, que desapareceu no mar. Por 49 dias, Aldo ficou no oceano. Toda vez que ele avistava um navio, acendia a lâmpada e tentava chamar a atenção dos marinheiros. Para apenas, é claro, se decepcionar, né? Mas, aproximadamente 10 navios depois, o adolescente foi resgatado, bastante desnutrido. Jesus Cristo contou uma parábola sobre alguém que precisava de resgate a um especialista da lei, relatado no livro de Lucas, capítulo 10, verso 25 em diante. 2 homens, um sacerdote e um levita, viram o homem ferido enquanto estavam viajando. Mas em vez de ajudá-lo, os 2 atravessaram para o outro lado da estrada. Nós não sabemos o porquê disso, porque ambos eram homens religiosos, familiarizados com a lei de Deus, para amar o próximo. Eles podem ter pensado que era muito perigoso, ou talvez não quisessem violar as leis judaicas sobre tocar em cadáveres, o que os tornaria cerimonialmente impuros e incapazes de servir no templo. Por outro lado, um samaritano, que era desprezado pelos judeus, agiu com nobreza ao ver o homem necessitado e sem nenhum interesse cuidou dele. Jesus Cristo encerrou esse ensinamento com a ordem aos seus seguidores: vá e faça o mesmo. Que Deus nos ajude a termos disposição para, em amor, estender ajuda aos outros. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo do aplicativo biblia.com. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.